se aí, Pet, para responder a grande parte do chat aí, tem uma galera desesperada querendo te ouvir. Se você tivesse que priorizar dos nomes que já saíram e que você conhece, escolher em ordem de prioridade, na sua opinião, se você tivesse a caneta. Ó, o primeiro objetivo seria esse, caso eu não tivesse sucesso, o segundo seria esse, e o terceiro nome. Me coloca em ordem de prioridade os 3 nomes que você mais acredita terem perfil para poder treinar o Flamengo em 2022. Alan, eu vou ser bem sincero aqui, vou jogar aberto. Alguns deles eu ainda não conheço muito a fundo, então eu não vou incluir eles no meu ranking porque por simples fato de eu não conhecer a fundo para saber. Tem gente aqui perguntando, por exemplo, do Vitor Pereira. Eu tenho excelentes referências do Vitor Pereira. Eu já conversei com gente que acompanhou o trabalho dele de perto, lá em Portugal, no Porto e tal, e que fala muito bem do Vitor Pereira. Mas eu, particularmente, não conheço. Então eu não vou falar pela opinião dos outros. Eu prefiro em algum momento, parar para estudar e analisar, e eu ainda não tive tempo de fazer isso, para depois incluir dentro de um ranking. Os nomes que eu mais conheço, assim, dos que foram especulados, é o Gajardo, que a gente tá aqui do nosso lado, o River Plate, já fiz análise do River Plate, já vi o River Plate jogar, inclusive trouxe muito conteúdo aqui no Zona Rubro-Negra na época de 2019, quando o Flamengo foi para a final, analisando o River, adversário, Parará e tudo mais. E o Carlos Carvalhal. Carvalhal já fez conteúdo aqui no Zona Rubro-Negra e eu, hoje, inclusive, estudei bastante sobre ele. O Vilas Boas eu conheço mais ou menos também, mas aquela questão que eu falei lá no início da live em relação a traçar perfil, para mim é o que tem que ser mais importante, porque para mim o treinador tem que encaixar com o elenco. Vou dar um exemplo aqui. Cara, eu acho o Gajardo muito bom, mas assim, bom num nível assim, eu acho que ele pode chegar no mais alto nível na Europa, tá? Treinando times grandes na Europa. Acho que ele tem totais condições para isso, totais condições. Só que tem alguns aspectos do jogo do Gajardo que eu não sei se encaixam com o elenco do Flamengo. E como eu não acredito que esse elenco vai sofrer uma reformulação grande para o ano que vem, eu acho que a grande maioria vai ser mantida, a base ali, e vai ter troca de uma ou outra peça. Acho que não. E acho que não é errado isso, não, tá? Eu acho que o elenco do Flamengo é muito bom e trabalhar ali só repondo algumas peças, trocando alguém que de repente vai ser vendido e tal, eu acho que é o planejamento a ser feito mesmo, no meu ponto de vista. Tá? Eu não acho que tem que ter demissão tem que ter barca, que tem que ter demissão de 12, 13, não acho. Não acho que tenha que acontecer. Então, tendo em vista que eu não acho que isso vai acontecer e que eu acho que é positivo que isso não aconteça, o modelo de jogo do Gajardo não tem um encaixe muito bom com o elenco do Flamengo. Primeiro aspecto, o Gajardo ele faz marcação individualizada em vários momentos do jogo. Faz perseguições longas, às vezes ao longo do campo. Esse elenco do Flamengo, para mim, não combina com esse tipo de estratégia. A gente viu o que aconteceu na final da Libertadores com o time do Renato perseguindo mais longo os jogadores adversários. O primeiro gol do Palmeiras saiu assim. Com o Felipe Luiz indo lá na frente caçar o Dudu, o Bruno Henrique não acompanha a subida do Mike, sai o primeiro gol do Palmeiras. E por que eu acho que o elenco do Flamengo não combina com isso? Por característica dos jogadores mesmo. Quando você exige que o time marque individual, você precisa de jogadores que vençam as suas disputas, que vençam os seus duelos, que sejam incisivos nas disputas físicas. O Felipe Luiz não manda bem nisso. O Isla não é tão bom nisso. O próprio Ilharão não é bom nesse aspecto. Os zagueiros reservas do Flamengo, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Bruno Viana, nenhum deles são bons nesse aspecto. Então você vai trazer um treinador que muito provavelmente vai implementar uma filosofia que talvez não encaixe muito com os jogadores. Isso vai trazer problemas. É claro que poderia funcionar. Eu acho que poderia funcionar isso com o Gajardo, porque o Gajardo é muito bom. Eu estou comparando pela aqui competência do cara, né? Exato. Eu estou comparando aqui uma marcação individual feita pelo Gajardo com a marcação individual feita pelo Renato. Que para mim há uma diferença grande, assim, de capacidade do treinador, assim, em passar as coisas para os seus jogadores. Mas ainda assim, eu acho que a característica do elenco não bate. Um outro aspecto, o Gajardo é um cara que preza muito pelo jogo, é um jogo de muita pressão, de muita intensidade. A gente lembra do River Plate. O River Plate anulou, durante 70 minutos, o Flamengo do Jorge Jesus. Você tem noção do tamanho disso? O Flamengo do Jorge Jesus, de 2019, atropelou todo mundo que via pela frente. Todo mundo. Era saco atrás de saco. Pegou o River, foi anulado por 70 minutos. Por conta dessa marcação intensa, pressão, todo mundo em cima. O Gabigol não jogou nada até o minuto 87. Ele não conseguiu fazer nada, porque estava sem Gabigol, né, Aquele jogo,
Aquele jogo me lembrou, e eu tive lá no estádio esse ano, estádio, por sinal, um amigo, mas me lembrou muito, cara, porque os caras entraram extremamente nervosos em 2019 e entraram agora em 2021. Você viu o Felipe Luiz sem jogar nada. O Felipe Luiz não ganhou uma jogada do Dudu, irmão. Dudu é meio metro de homem. Ele não ganhou uma jogada nem de cabeça do Dudu. O Felipe Luiz teve a capacidade. Então, assim, Pet, o time do Flamengo parece que, nessas decisões aí, né, não foi aquele time cascudo que esperávamos. Eu entendo que o time deu uma meia amarelada aí, Pet. Nos 2 jogos, tá? Nos 2 jogos. Pois é, então assim, por ser esse jogo de mais intensidade, de mais pressão, é um jogo de muita transição também. O River Plate gosta de recupera a bola, acelera, recupera a bola, acelera. Perdeu, pressiona alto, vai lá em cima, morde o tempo inteiro. E aí entra um outro problema nesse aspecto. O Crespo, treinador do São Paulo, que foi demitido recentemente, ele também jogava assim. E no início da passagem do Crespo, o São Paulo estava muito bem. Campeonato Paulista, na própria Libertadores ali, a primeira fase e tal, o início, os primeiros jogos ali do Campeonato Brasileiro e tal. O São Paulo, cara, estava muito bem com o Crespo. Era um time que era muito intenso, que pressionava alto, que marcava individual no campo inteiro. Só que o calendário do futebol brasileiro não permite que a gente jogue assim. E literalmente não permite mesmo. Porque você joga quarto domingo, o Flamengo teve esse ano, jogou terça, sexta, segunda, assim, em tempos muito curtos, em que fica humanamente impossível você manter esse tipo de intensidade, esse tipo de pressão, esse jogo mais rock and roll, né, como a galera gosta de falar. É impossível você manter isso ao longo de uma temporada que você faz 75 jogos, 70 jogos, 60 e poucos jogos. O Flamengo vai terminar a não ser que, né, Pet, tu rode o elenco. Aí se roda o elenco, reclama que tá rodando o elenco. Que não tá dando valor a algumas competições. É isso, cara. É isso. Então, assim, cara, de novo, acho o Gallardo um treinador fora de série, que vai bater nível muito alto a partir de quando ele for para a Europa. Mas eu não acho que ele combine com o elenco do Flamengo. Acho que o elenco do Flamengo hoje é um elenco que combina muito mais com, por exemplo, na hora de marcar, jogar muito mais com a cabeça do que com o físico. Que era aquela linha do Jorge Jesus, que era uma linha alta, coesa, compacta e coordenada, que todo mundo sabia a hora de subir, todo mundo sabia a hora de baixar e ninguém fazia gol no Flamengo. Era muito difícil fazer gol no Flamengo porque era uma linha que era perfeita, jogava ali super coordenada. Então, e esse é um jogo que é feito muito mais com a cabeça do que com o físico. Porque você precisa estar ali sempre coordenado. O que o Flamengo deixava o adversário impedido, era um negócio de outro mundo. Era o tempo inteiro que isso acontecia. Porque a linha estava sempre subindo junto e baixando junto. Então, assim, não acho também que se o Gallardo vier é uma decisão ruim. Tá? Longe disso. Acho ele um baita de um treinador. Agora, não sei se combinam com as características do elenco. Por outro lado, eu já vejo o Carvalhal um pouco mais próximo do que eu acredito das características dos jogadores do Flamengo. Por quê? Já é um cara que marca por zona e que não abre mão de marcação por zona. Então a gente provavelmente vai ver de novo aquela questão da linha alta jogando mais em cima, com bola coberta, bola descoberta, e aí tem aquelas regras de ação. A bola está coberta, então a linha sobe. A bola está descoberta, então a linha baixa. É um cara que gosta de pressionar mais alto em determinados momentos. O Carvalhal é um cara que ele é muito adaptável. Ele se adapta muito aos elencos dele. Inclusive, tem várias entrevistas dele em que ele fala isso. Ele fala, eu não tenho uma formação preferida. E, de fato, você vai ver aí, eu até anotei aqui, que eu estava preparando para gerar conteúdo depois sobre ele, as formações táticas que ele usou nos times que ele passou. No Sporting, era um 4-4-2 losango, ou seja, aquele 4-3-1-2, que alguns chamam, que é um volante, 2 meias e mais um 10 na frente com 2 atacantes. Era um 4-4-2. O clássico do clássico. Aquele que na década de 90 no Brasil quase todo mundo jogava assim. No Sheffield Wednesday, quando ele foi jogar lá, jogou a Championship, a segunda divisão da Inglaterra, ele já jogou num 4-4-2 em linha, ou seja, era uma linha com 2 volantes, 2 meias abertos e mais 2 atacantes. Aí no Braga, atualmente, ele joga muitas vezes no 4-3-3, com 3 atacantes. No Swansea, quando ele jogou na Premier League, ele já jogou com 3 zagueiros, com a linha de 5 atrás. Então, enfim, é um cara que se adapta ao que os jogadores que ele tem no elenco vão dar a ele. E ele fala isso com todas as letras. Eu não tenho uma formação tática preferida. Eu gosto de entender o que os jogadores podem me dar e eu quero potencializar esses jogadores
dentro do sistema que melhor favorecia eles. Então isso eu já acho muito positivo da parte dele. E Inclusive, ele vem sozinho? Esse Hã? é um cara que vem sozinho ou vem com um time? Cara, eu não sei. Eu acho que... Eu não sei. Não sei essa Me informação. mandaram num grupo hoje do Zona, eu acho que foi num grupo, um dos grupos de membros, que ele vem com 5 pessoas. Muita gente falava que ele vinha com 2, 3, ele vem com 5. Ele vem com o preparador de goleiro, vem com o preparador físico e 2 auxiliares, eu acho. Eu vou Mais até um mandar cara que eu não lembro o que é aqui. agora, mas é bom dar uma pesquisada. É eu vou ele dar- e mais 5, aí no total da comissão são 6. Eu vou até mandar uma mensagem aqui para a lista que eu conheço, para ver se ele tem essa informação que a gente já passa aqui na live de hoje. Então, porque aí, Pet, enquanto você puxa essa informação, e Cleitinho, eu estou muito dentro daquela linha de que o Flamengo precisa contratar um projeto, tá? Dado a falta de capacidade do Flamengo em saber mapear, né, treinadores ou conduzir uma temporada, então eu vou muito na linha aí do André Vilas-Boas, quando ele disse que por ele teria vindo com... Para ele aceitar um projeto, ele tem que levar todo o time dele, e aí ele acaba entregando uma solução completa, porque aí ele se dá o luxo de, sim, ele ser cobrado. Porque não vai ter interferência, todas as pessoas serão sobre a responsabilidade dele. E aí, depois que eu ouvi essa entrevista dele, eu acho até que faz todo sentido, sabe? Porque no frigir dos ovos, a culpa cai sempre no colo de quem? Do treinador. Né? É a corrente mais fraca, né, a ser estourada. Então, faz todo sentido ele vir com a equipe, e dado a incapacidade hoje do Flamengo, a gente já está aqui revoltado, porque terceirizaram a prospecção de um treinador para a temporada 2022, depois de uma temporada 2021 que foi um fracasso total. Isso é inadmissível, galera. Desculpa, mas assim, para a galera que está aceitando isso de boa, que está contente ou tranquilo com isso, é de cair o bunda, irmão. Desculpa que nós não dá para aceitar isso. Fala aí, Pet. Eu vi os nomes aqui, tá, Pet? Fiz uma pesquisa rápida. Ó, colocaram assim, ó, a comissão técnica do Carlos Carvalhal. E o cara postou isso hoje, às 6h21 da noite. João Mário, Sérgio Ferreira, Orlando Silva, todos esses são adjuntos. João Meireles, preparador físico, e Eduardo, treinador de goleiros. Então, são 3 adjuntos, um preparador físico e um treinador de goleiro, somando 5 com ele, são 6. É o que o pessoal está colocando aí nos grupos e nas redes sociais. É assim que se compõe a equipe dele. Boa. Já é um projeto maior, né? Já é um projeto que vai tocar ali praticamente em quase tudo ali do departamento de futebol. Só não tem médico, né? Mas aí eu acho que quase nenhum treinador tem um médico na sua equipe. Isso normalmente é mais do clube mesmo. Mas tem um outro aspecto do Carvalhal também que me chama muita atenção, que me agrada muito, por exemplo. Que eu acho que alguns treinadores que são muito bons e fizeram bons trabalhos no Brasil não tiveram tanto. Que é a questão de fazer questão de se envolver culturalmente com o país, com o clube, com os torcedores. Eu já vi algumas entrevistas dele. Numa delas ele faz, por exemplo, quando ele está falando, é uma entrevista do The Coach's Voice, em que ele analisa taticamente como o Swansea, do time do qual ele era o treinador, venceu o Liverpool numa partida. O Swansea ganhou o Liverpool por 1-0, e ele explica taticamente como é que ele fez isso. Mas em um determinado momento ele fala que, quando ele estava explicando para os jogadores como que eles deveriam agir numa zona central ali do meio campo, como é que eles tinham que marcar o Firmino e tudo mais, ele fez um paralelo com o trânsito de Londres, como quem diz assim, ó, aqui ninguém pode andar rápido, todo mundo tem que ser devagarzinho, para poder desacelerar as movimentações do Mané e do Salah, que sempre atacam com muita velocidade. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui você entende que ele se envolveu tanto culturalmente ali no clube, que ele conseguiu fazer paralelos com coisas que aconteciam naquele país. Ele pegou o trânsito de Londres, que é uma coisa que lá aquele país é conhecido como ser muito ruim, com tráfego muito grande, e passou para os jogadores dele, que vivem aquilo ali já há mais tempo, no dia a dia do clube, para ver se os jogadores conseguiam entender o que ele estava pedindo. Em outro momento, ele fez a mesma coisa na Turquia. Ele fala, aqui na Turquia, os caras falam, o homem ou ele tem um coração ou ele não tem um coração, e aí ele está falando da relação que ele tem com os jogadores e tudo mais. Então, de novo, ele está usando ali um ditado turco para poder tentar explicar o que ele está querendo dizer no momento em que ele estava lá treinando o time de lá. Enfim, é um cara que ele chega no clube e ele tem todo esse envolvimento. O Domenech teve um pouco disso, né, de buscar entender a história do clube,
parará e tudo mais. Mas eu acho isso importante. O Sampaoli, por exemplo, que fez bons trabalhos no Santos, no Atlético Mineiro, caga para isso. Nem sequer a língua ele quer aprender a falar. Ele ficou aqui 2 anos e não deu uma entrevista em português. Você está me dizendo, então, que se esse boneco vier, ele vai vir aqui em Jebe, aqui em Duque de Caxias, vai agarrar no trem para ver como o torcedor vai assistir o jogo, né, meu parceiro? Eu não falei isso, cara. Eu não falei isso. Eu falei que ele se envolve e procura saber sobre as questões culturais do país, do estado, da cidade, do clube. Se ele vai pegar trem, eu já não sei. Isso aí já são outros 500. Mas é que eu acho isso importante, cara. Eu acho que isso aproxima o cara do torcedor. Isso aproxima o cara da galera. Isso mostra que ele se importa. Isso mostra que o cara chega no clube e se importa em deixar uma marca ali, de alguma maneira. Então, esse é mais um aspecto que eu acho muito interessante. Eu tenho visto no Twitter muita gente falando que não, o Carvalhal ele é retranqueiro, porque eu vi um jogo dele no Swansea contra o Chelsea e o time jogou com o bumbum lá atrás. Aí eu vou perguntar para você, amigo, você já viu o elenco do Swansea? Você já viu o elenco do Chelsea? Você quer que o cara vá de peito aberto para jogar contra o Chelsea, contra o City, contra o United, contra o Liverpool? Não vai fazer isso, cara. E, de novo, eu falei, como eu falei, ele é um cara que se adapta ao contexto e aos jogadores e ao elenco que ele tem. Ele vai para o Swansea, ele vai treinar o time de uma determinada maneira. Agora, ele chega no Flamengo, já é um contexto completamente diferente. É um time que tem um elenco superior a todos os outros times que enfrenta aqui a nível nacional. É um time que vai exigir que ele seja mais propositivo, que vai exigir que ele tenha mais domínio da posse, que consiga envolver os seus adversários. E ele tem capacidade de fazer isso. Você vai ver ali alguns recortes do trabalho dele no Braga. Cara, o time dele tem ali regras de ações e dinâmicas ofensivas muito interessantes. O cara sabe o que faz. A verdade é essa. Ele chega no clube e ele sabe implementar a maneira ali, o modelo de jogo dele, de acordo com o contexto, seja ele defensivo ou seja ele mais ofensivo. Então, esse debate que rola que o Carvalhal é defensivo, acho que esquece. Foi ele o nome indicado pelo Jorge Jesus, né? Acho que foi. O Jorge Jesus foi o nome dele. Se eu não me engano, foi. Eu fiz até um tweet mais cedo falando mais ou menos sobre essa questão do Carvalhal, que até ficou meio confuso. Eu mesmo me confundi, me corrigi, mas aí eu acabei confundindo mais gente. Nesse tweet, o que eu quis dizer foi o seguinte: nessa mesma entrevista que ele estava falando da vitória do Swansea contra o Liverpool, ele falou o seguinte: vou até pegar aqui para abrir aspas e falar direitinho o que ele falou. Cadê? Daqui para. Nesse jogo, nós criamos os problemas e o Liverpool é que tem que resolver esses problemas. E aí eu fiz uma associação disso com futebol ser um jogo de gato e rato. E aí, só que o que eu quero dizer em relação a gato e rato? Nessa corrida entre o gato e o rato, quem determina o caminho que o gato vai fazer é o rato, porque o rato está fugindo, então ele é que vai fazendo lá os dribles, correndo para lá e para cá, e o gato tem que ir correndo atrás. O que eu quero dizer com isso? Que o rato, ele pode até ser mais fraco, ele pode até ser a caça ali, mas é ele quem está propondo o que vai acontecer naquele momento. Então, o que eu quis dizer é, o Carvalhal é um cara que, mesmo num jogo em que ele treina o Swansea contra o todo-poderoso gigante Liverpool, ele quer propor e ditar como o jogo vai ser jogado. Mesmo que não seja tendo mais posse, sendo mais ofensivo. Mas, mesmo defensivamente, você pode propor. Vou dar um exemplo. Se eu subo para pressionar o adversário, por exemplo, induzo o meu adversário a jogar por um lado do campo, eu estou sendo propositivo ou reativo? Eu estou propondo. Concorda comigo? Eu estou propondo que o meu adversário vai jogar pelo lado que eu quero que ele jogue. Então, mesmo no momento defensivo, ou seja, no momento sem a bola, teve gente que falou isso para mim também lá no Twitter. Mas o que eu quero dizer é que mesmo sem a bola, você pode ser propositivo. Você pode ser o rato nessa brincadeira. Então, nesse jogo do Swansea contra o Liverpool, ele quis ditar o que o Liverpool ia fazer. Então, ele falava, o Liverpool tem o ponto forte X. Eu vou anular o ponto forte X e vou dar o Y para o Liverpool se virar, que já não é um ponto mais tão forte assim. Ele vai jogar por onde eu quero que ele jogue, não por onde eu sei que eles são mais fortes. Então, isso eu acho bacana, porque mostra que o Carvalhal é um cara que se propõe a ditar as regras do jogo. Nesse jogo de gato e rato, que é o futebol, ele nunca vai correr atrás dos outros, ou quase nunca. Ele vai estar sempre sendo o cara que muda para o adversário, tentar entender a mudança que ele fez e tentar se adaptar a ela. O Flamengo do Renato Gaúcho, por exemplo, e até do próprio Rogério Ceni,
O Alan lembra, cara. O Alan fez várias lives comigo aqui, em que eu falava: o Flamengo do Rogério Ceni não muda taticamente. Vários jogos no segundo tempo, o adversário propunha uma mudança tática, o Flamengo não entendia e sofria. Você lembra? Jogo contra o Fortaleza, jogo contra o Bragantino. Então, nesses jogos, o Flamengo era o quê? O Flamengo era o gato, estava correndo atrás dos caras. Porque o Flamengo mantinha a mesma coisa e o adversário é quem mudava e o Flamengo tinha que se adaptar. Com o Carvalhal, é o contrário. Vai ser sempre o Flamengo mudando e propondo coisas novas ao adversário, enquanto o adversário vai ter que se adaptar e tentar correr atrás.